Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao mais um ciclo de conferências da FV. Para quem ainda não tive a oportunidade de conhecer, meu nome é Romulo Bertuzzi, sou docente do Departamento de Esporte e hoje estou aqui na condição de presidente da Comissão de Pesquisa. Ali em pé, à minha direita, está a professora Patrícia Brum, a vice-presidenta da Comissão de Pesquisa e professora do Departamento de Biodinâmica. Ela vai dar uma saída daqui a pouco, que vai ter o banheiro, para ninguém saber, desculpa. Vamos lá. A nossa relação através do bullying. Bom, então nós vamos dar início daqui a pouquinho a mais um ciclo de conferências. Antes de dar alguns recadinhos operacionais para vocês, nós temos aqui, pessoal, pelo menos 2 grupos, mais de pessoas, algumas que estão matriculadas regularmente na disciplina da pós-graduação, que faz parte do ciclo de conferências. Essas pessoas deverão assinar a lista de presença que está nesta pasta amarela, ela vai correr. Está aqui. Ok. Tá, não, estava na lista amarela, está aqui. Então o pessoal da disciplina assina essa lista. E embaixo dessa lista vai ter uma outra lista, que essa daqui é um pouco mais simples, que é para quem deseja receber o certificado online da palestra de hoje, tá bom? Então escreva de maneira legível, para que a pessoa que futuramente for confeccionar o certificado consiga entender e emitir o documento da maneira corretamente, tudo bem? Então, deixa eu os dados legíveis para vocês responderem. Eu peço para vocês só um pouquinho de paciência, porque a gente está com muita demanda lá na comissão de pesquisa e talvez demore um pouquinho para esse certificado ficar pronto, tá bom? Mas ele chegará. Os alunos que pediram para entrar agora, fazer a matrícula um pouco mais atrasada, fora do prazo regulamentar, e que a gente assinou, pega, mesmo que seu nome não esteja aqui, sua fotografia, assina aqui no final, porque são pessoas da disciplina, tá bom? Tudo bem? Que é o seu caso, por exemplo, tá? E daí os outros que são de fora, daí assinam a nossa, essa daqui, ó. Bom, que o Romulo falou isso. E além da lista de presença, vocês também devem entregar um relatório do último. Toda vez que começar um novo ciclo de conferências, vocês devem entregar o relatório da conferência anterior. Basicamente é uma síntese das informações que foram apresentadas pelo palestrante. E vocês serão avaliados por esses 2 critérios, presença e o carinho pelo qual vocês fizeram o relatório de vocês. Tudo bem? Eu seguramente vou esquecer de alguma coisa, mas à medida que for passando aqui, eu vou lembrando, a gente vai se falando. O nosso palestrante de hoje é o professor Marcelo. O Marcelo, evidentemente, ele pode se apresentar melhor para vocês, mas eu vou chamar a atenção para algumas coisas. O Marcelo é bolsista de pós-doutorado da FAPESP, ele faz doutorado aqui na IFE, sob a minha supervisão. Ele tem há bastante tempo atuado no tema da palestra, que vocês estão vendo ali, psicofisiologia e neurociência. A sua formação, ele é brasileiro, mas ele fez o doutorado na Inglaterra e agora ele voltou para o Brasil e a gente está tentando implementar as técnicas que ele teve contato, a expertise dele, tanto para exercícios voltados para a saúde como para desempenho esportivo também. Então o Marcelo ele foi convidado para falar para vocês um pouquinho sobre essa temática. Eu acho que ele trouxe alguns slides para comentar algumas ideias. Aí após a apresentação dele, a gente abre para perguntas e respostas. É um tema emergente, né, na área de ciências do esporte e do exercício. É um tema emergente, até o final, pelo menos na área de desempenho esportivo, até o final do século passado, praticamente não se considerava a participação do sistema nervoso central no desempenho. Era tudo daqui para baixo, se considerava apenas, daqui para cima absolutamente nada. Então eu acho que é um tema emergente, é um tema importante e é um tema que interage com diferentes outras áreas. Então, seguramente o que ele vai apresentar aqui, de alguma forma, tem relação com outras áreas mais tradicionais no campo da educação física ou do esporte. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá começar, Marcelo? Muito obrigado, Marcelo, em nome da comissão, por ter aceito o convite e disponibilizar o tempo por vir aqui falar com a gente, tá bom? Fique à vontade. Pessoal, só vou apagar a luz aqui, que acho que está meio difícil de ver. Pode deixar, Marcelo. Você quer apagar por aí? Tá
melhor, né? Está todo mundo conseguindo me escutar, tranquilo? Gostaria de agradecer primeiramente o convite do professor Romulo Bertuzzi. Ele me procurou para dar uma palestra aqui sobre o tema e ele falou: Marcelo, fica tranquilo, vai ter umas 10, 20 pessoas no máximo para assistir, então não tem problema. Hoje acho que a gente tem mais de 100 aí, né? Provavelmente. Mas, beleza. Bom, o tema que eu vou falar, na verdade, é algo que eu venho estudando basicamente desde o final da graduação, aí, no meio da graduação talvez. Então, já são basicamente 10 anos estudando psicossociologia e neurociência relacionados ao exercício. Acho que demorou muito aí para eu entender exatamente qual tipo de pesquisa eu fazia, né? Então, acho que foi mais ou menos no meio do mestrado, no começo do doutorado, eu finalmente entendi que eu estudava um ramo da psicologia aplicada, que era a psicofisiologia, né? E que isso podia ser usado para várias propostas dentro do contexto do exercício. Tá? Eu sei que isso não é uma aula, não é uma palestra, mas eu achei importante rapidamente definir o termo psicofisiologia para todo mundo estar na mesma página e entender. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta muito urgente, conceitual, rápida, fica tranquilo para fazer, mas vamos tentar salvar as perguntas mais teóricas, discussões para o final, para eu ter tempo de apresentar tudo que eu trouxe. Tá? Bom, o que é a psicofisiologia? A psicofisiologia é um ramo da psicologia. Tá? Então, ela é um eixo ali retirado da psicologia, né, que está preocupada com a integração de sistemas, né, a integração de sistemas complexos, no caso psicológico e fisiológico. A gente sempre fala de psicofisiologia como um caminho, né, de duas vias, uma ponte de dois caminhos ali. Esse caminho sempre vai ser chamado o top-down, né, da cabeça para o resto do corpo, ou bottom-up, né, da periferia para o cérebro. Né. Na maioria das vezes, essa integração ocorre de forma simultânea, né, chamada de cascata de reações ou efeito dominó, que acaba permeando para várias variáveis. A gente coleta essas variáveis e tenta entender um pouco sobre os mecanismos psicofisiológicos que estão por trás de algum fenômeno, por exemplo, atenção, fadiga, afeto, emoção, humor e assim por diante. Tá? Então, a psicofisiologia também é utilizada para compreender mecanismos que são dificilmente explicados somente por uma disciplina, né? No caso, a psicologia ou a fisiologia e assim por diante. Tá? Normalmente são propostos eixos para o pessoal que já estudou um pouquinho acompanhou um pouquinho da discussão do Marcos, do Noakes, o que eles estavam brigando era justamente sobre os eixos, né? Os eixos psicofisiológicos que explicavam uma determinada condição, no caso, a fadiga ou a parada do exercício. Na maioria das vezes, a gente não defende um eixo, né? A gente simplesmente testa, confirma, refuta, em 99% dos casos, simplesmente propõe alterações da teoria, ou principalmente do modelo que é testável, justamente para justificar alguma situação que ainda não tem explicação clara na literatura. Também a psicofisiologia é utilizada para desenvolver intervenções psicossomáticas para tratamento de condições que são difíceis, né? Difícil o tratamento, difícil o diagnóstico, cura e assim por diante. Por exemplo, aqui, estimulação sensorial, meditação, yoga são intervenções psicossomáticas comuns, são aplicadas para algumas situações específicas, consideradas intervenções holísticas, né, para tratamento de questões psicossomáticas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A descrição da psicofisiologia tem que estar sempre não, em alguns casos explícita em artigos materiais, né. Acho que nos últimos 2, 3 anos, aí, principalmente no Brasil, o termo psicofisiologia começou a aparecer muito, na maioria das vezes de forma errada, né? Porque para ser considerada psicofisiologia tem que ter essa integração de sistemas. Já tiveram editores e revisores que pediram que isso estivesse explícito na subseção justificativa da seção de introdução dos artigos, né? Justamente com o intuito de respeitar a área, né? Uma área que já nasceu sistematicamente em 1964, com o nascimento da revista Psychophysiology, né? Então existe obviamente um campo de conhecimento muito grande na área, apesar de isso estar chegando aí no Brasil, principalmente na área do exercício, recentemente. Tá? Alguns exemplos clássicos por exemplo, o efeito de medicamentos ou de um tipo de droga que acaba gerando uma resposta afetiva, emocional ou moral, que são conceitos completamente diferentes. Né? Outro efeito, por exemplo, do estresse ansiedade extremo, que acaba desenvolvendo dores ou até mesmo alergia na pele. Né? Esse é um caminho chamado na área de medicina psicossomática ou comportamental,
que está explicado no mecanismo psicofisiológico, né? Bom, aqui eu trouxe um exemplo na área de medicina psicossomática e comportamental. Tenho certeza que isso não acontece na USP, mas está relacionado com o estresse excessivo, ansiedade, também sintomas de depressão em alunos de pós-graduação. Mas eu trouxe, obviamente, esse exemplo aqui para falar sobre a reação física fisiológica que muitas vezes é decorrente de situações que acontecem na pós-graduação, né? Por exemplo, alergia, dores, até mesmo respostas físicas como gastrite seguida de úlcera, bastante comum, e até mesmo casos de suicídio, que não necessariamente são relacionados com questões físicas e fisiológicas, mas comuns, e algo que não é muito falado, né? Mas que tem que começar a ser tratado aí com uma certa urgência. Durante meu doutorado, eu me lembro de pelo menos 3 casos aí de suicídio em alunos de doutorado. Então, realmente é uma área de muito interesse e tem que começar a ser endereçado urgentemente, né? Bom, outros exemplos aí da psicofisiologia seriam a, por exemplo, picada ou até a mordida de animais peçonhentos, que acaba gerando uma resposta psicológica antes mesmo da pessoa perceber que foi mordida ou picada por aquele animal, né? Até mesmo sintomas clínicos de dor em pacientes com depressão, né? Em alguns casos extremos de depressão, dor nas costas, problemas para ir ao banheiro, que não estão relacionados com esse artigo aqui, mas que também são bastante frequentes. Uma das condições mais clássicas na área, principalmente medicina psicossomática, é a fibromialgia, né, que é uma doença que acaba causando aí dores extremas em várias articulações, músculos do corpo inteiro. Está funcionando bem? Alô? Parece que... Tá? Esse aqui está um pouco mais alto, vou deixar mais baixo aqui. Tá? Então, a fibromialgia é uma das condições clássicas aí na área da medicina psicossomática e psicofisiologia, de difícil diagnóstico, tratamento, cura, e que na maioria das vezes a gente consegue ter um efeito bastante positivo de tratamentos que envolvam não só a parte física, mas também mental, principalmente emocional, desses pacientes. Tá? Então, basicamente, exemplos aí para a gente se aquecer na área da psicofisiologia, entender um pouco dela. Aqui eu trago um dos artigos mais clássicos da área, que é como, na verdade, o cérebro acaba por machucar, vamos assim dizer, ou até mesmo curar o corpo, mostrando uma relação quase que perfeita entre o estresse psicológico e o risco de infecções e resfriados, né? Mostrando essa capacidade do corpo de influenciar em respostas físicas e fisiológicas, né? Obviamente, quanto mais estressado, maior o risco de desenvolver algumas dessas condições. E aí, nesse caso, o tratamento, as intervenções, como eu disse, nessa área são feitas de forma holística, né, tentando objetivar não só a parte física, mas também a psicológica desses pacientes. Que no caso uma intervenção com yoga, e obviamente nesse caso específico de yoga, a meditação acaba sendo parte do tratamento, e a gente consegue ver uma melhora bastante significante aí, aqui no caso, sempre não medida de dor, né, principalmente dor lombar e dor no corpo todo. O tema é sobre lombalgia, uma resposta bastante significativa aí do tratamento. Também trago como exemplo uma das condições mais trágicas, talvez, mas também interessantes da área, que é a questão de múltiplas personalidades. Hoje a gente tem várias definições para essa condição, né? Basicamente eu trouxe isso para explicar algumas variações fisiológicas que acabam acontecendo com uma pessoa que acaba desenvolvendo personalidades, várias personalidades, para ser capaz de lidar com situações traumatizantes que aconteceram no passado, traumáticas que aconteceram no passado. Tem algumas séries, filmes interessantes. Um filme recente foi o filme Split, onde mostra essas alterações, obviamente de forma exagerada, mas mostra essas alterações físicas e fisiológicas relacionadas com várias personalidades. Também a gente tem a série Bates Motel, que é baseada no filme Psycho, de Alfred Hitchcock, que mostra uma pessoa desenvolvendo várias personalidades para lidar com situações diferentes, já que a sua personalidade original não é capaz de lidar com uma determinada situação. Mas eu trouxe, obviamente, esse exemplo aqui para mostrar algumas alterações fisiológicas, por exemplo, de resistência à insulina.
né? Também tem casos de alteração do nível de colesterol e até hipertensão em algumas personalidades para aquela mesma pessoa e não para outras personalidades para aquela mesma pessoa. Então, realmente, muito interessante, nos faz pensar se talvez certa parcela da população que acaba desenvolvendo algumas dessas reações fisiológicas talvez não tenha alguma desordem psicossomática aí por trás, né? É interessante pensar como talvez um profissional de educação física, nutrição ou outra área de saúde iria trabalhar com um paciente nesse caso, né? Para uma personalidade você faz esse exercício, para outra você vai fazer aquilo. Realmente é muito complicado, a gente não tem formação na área de saúde emocional, saúde mental para tratar disso, né? Ainda pretendo estudar isso no contexto do exercício, se possível. Né? Bom, como que isso é feito em termos de investigação, principalmente na área do exercício? Eu estou trazendo duas técnicas aqui, obviamente isso não se limita a essas duas técnicas. Isso aqui é uma parcela minúscula da área de psicossociologia, que é relacionada com a atividade elétrica do cérebro, e aí a atividade elétrica na área de psicossociologia sempre foi uma das variáveis dependentes de maior interesse, não só do cérebro, mas também do corpo, da musculatura, do coração, até mesmo a resposta galvânica, né? Porque isso acaba tendo uma representação de outros fatores que, por exemplo, atenção, fadiga, afeto, até o estresse fisiológico também, né? Então, eu vou falar um pouco sobre eletroencefalografia. Isso aqui não é uma aula sobre eletroencefalografia, então eu vou apresentar os principais resultados, tentar fazer o mais entendível possível para quem não tem experiência com essa área, e falar um pouco sobre ressonância funcional magnética. Essas foram as duas principais técnicas que eu trabalhei no doutorado. A maior parte da eletroencefalografia e um estudo, dois estudos na verdade, mas um estudo mais recente com ressonância. Tá? Basicamente, a principal diferença, assim, grosso modo, é relacionada com o tipo de resolução temporal espacial. Então, aqui a gente vai ter uma ideia do padrão de ativação, como o córtex está controlando e não está controlando algumas áreas do corpo. Aqui a gente vai falar mais de regiões. Qual região foi mais ativa, por que ela foi mais ativa, tá? Basicamente, assim, simplificando o máximo possível. Em termos de protocolos operacionais na área de psicologia do exercício, é relativamente parecido com a área da fisiologia, né? O protocolo experimental e aí também o processamento de sinais aí é bastante diferente, justamente por um fator chamado quebra de sinal e média, né? Que isso normalmente a gente não tem na área de fisiologia. Mas o protocolo operacional é relativamente simples. Aqui a gente tem um exemplo, essa foto está mais escura, mas eu vou ter uma foto um pouco mais clara depois. A gente tem algum tipo de estimulação, no caso aqui foi uma estimulação audiovisual, para manipular a atenção e aí gerar a nossa cascata de reações, por exemplo, na fadiga, afeto e algumas emoções. Um protocolo de exercício que pode ser variado, né? E aí nós colocamos algumas medidas, no caso aqui medidas psicofísicas, afetivas, e aí também algum tipo de resposta psicofisiológica, no caso aqui com a eletroencefalografia, também trabalhamos com variabilidade da frequência cardíaca, né? Sempre tentando entender esse eixo de respostas aí, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Esse é um outro exemplo, no caso aqui com a corrida, né? Obviamente que a gente está fazendo uns testes piloto para testar equipamentos, também com estimulação audiovisual, principalmente com música, né? E tentando verificar algumas respostas com eletroencefalografia. Tá? Então, o protocolo operacional é relativamente simples. A gente fala que a gente tenta fazer a parte logística da coleta o mais simples possível, né? Porque a parte de processamento é extremamente complexa. A gente vai gastar aqui 1h30 coletando e mais ou menos 3 horas por participante por condição processando o sinal. Então, se a gente perder aqui 6 meses coletando dados, depois a gente vai ter tempo para escrever o trabalho. Tamanho e a complexidade da análise do sinal de GG e também de ressonância, mas ressonância eu ainda acho um pouquinho mais simples. Então, aqui é um exemplo da área de exercício, que é um modelo psicobiológico do Marconi e também do Benjamin, que eles propuseram alterações da situação da motivação e da fadiga, que isso alteraria a atividade do comando motor central, gerando talvez respostas afetivas, que foi proposto pelo ECAX, e até afetando o controle diferente da musculatura, e nós acabamos propondo algumas alterações no foco de atenção, que seriam o gatilho responsável por desencadear uma sequência de reações. E aí utilizamos algumas variáveis, como música, vídeo, meditação, feedback verbal, encorajamento verbal, feedback visual,
para tentar manipular alguma dessas variáveis e essa manipulação, então, desencadearia uma sequência de respostas para ambos os eixos do modelo e nós coletaríamos essa resposta para tentar entender, por exemplo, quais mecanismos estão por trás do pedido, por exemplo, quando a resposta afetiva durante o exercício e assim por diante. Tá? Aqui é só um exemplo para mostrar basicamente que esse paradigma, esse modelo vai ser testado. Isso normalmente tem que estar explícito no trabalho. Mas, mais uma vez, é importante ressaltar que nós nunca defendemos isso, nós testamos isso e verificamos a veracidade. Obviamente, na maioria dos casos, o modelo está errado, mas nós propomos algumas alterações para tentar trazer isso cada vez mais próximo e incluir fatores que vão acabar explicando algumas situações específicas do exercício. Tá? Então, vou apresentar aqui um dos estudos mais complexos ali na área de mecanismos por trás dos efeitos da música durante o exercício. Foi feito com exercício de ciclismo, exercício do corpo todo. Né? Fizemos várias análises com o EEG para tentar entender, na verdade, uma das respostas mais clássicas aí na área da psicologia aplicada ao exercício. Os efeitos da música, por exemplo, começaram a ser investigados sistematicamente em 1911, né? E até alguns anos atrás não se fazia a menor ideia dos mecanismos neurofisiológicos que estavam por trás daquilo. Né? Obviamente, nós temos alguns modelos da psicologia cognitiva, tentando explicar as alterações de atenção e como isso facilitava o desempenho físico, por exemplo, mas ainda faltava a explicação neurofisiológica que dava suporte a esses resultados. Né? Então, como eu disse, o protocolo de exercício bastante simples, de aquecimento, exercício e volta calma. O nosso interesse é, obviamente, o período de exercício por uma questão de estabilização das respostas psicofisiológicas. Algumas medidas psicofísicas e afetivas aqui que a gente vai estar falando mais adiante, vai tentar simplificar isso ao máximo possível. No caso aqui eu estou trazendo as respostas elétricas do cérebro e do vaso lateral. Né? Também tinha uma resposta de variabilidade cardíaca, mas eu vou tentar simplificar a seção de resultados aí, porque tem bastante estudo para mostrar. Tínhamos 3 condições: controle, música e o audiobook, que na verdade é um livro falado. Né? Isso na área da psicologia se chama mecanismo de método de contraprova, né? Onde você utiliza algum método que vai isolar alguns componentes que você tem interesse. No caso, nós tínhamos interesses nos elementos da música, os componentes musicais, e aí nós utilizamos algum estímulo auditivo que não tem esses componentes, e obviamente a resposta que nós vamos gerar muito provavelmente está mais relacionada com os componentes musicais. Tá? Então, um protocolo relativamente simples de exercício. Estou trazendo algumas respostas perceptuais e efetivas. Isso aqui já tinha sido reportado na literatura várias vezes, mas serve como um cheque de manipulação na área. Né? Nós precisamos garantir que essas respostas vão acontecer no seu experimento para então verificar os mecanismos que estavam por trás disso. Então, essa é a variável de foco de atenção, mostrando o aumento do uso de pensamentos dissociativos, né? Ou seja, as pessoas ficavam um pouco mais distraídas durante os 12 minutos de exercício. Uma redução da percepção de esforço para a condição com música, melhora do estado afetivo, né, psicoafetivo, aqui sentiram melhor, e uma redução de um aumento quase que insignificante aí do estado de agitação, também é um componente do afeto, uma variável dimensional. Tá? Então isso aqui, nada de novo, relativamente esperado aí na área de psicologia aplicada. Tá? Então agora eu vou mostrar basicamente o que aconteceu no cérebro durante uma pedalada. Obviamente, isso aqui é uma média de quase 250 ciclos de pedalada, né? Nas 3 condições, 2 condições experimentais, mais a controle. Se vai funcionar aqui, eu testei. Essa música aí você pegou da minha época, hein? Essa foi o estímulo musical. A música normalmente escolhida com vários fatores. Né? Um deles é a distância do exercício. No caso, a gente tinha um exercício aí de mais ou menos, tinha um exercício de 6 minutos, mas o tempo total para isso com 12 minutos. A gente precisava de uma música com um tempo que cobrisse toda aquela e essa é uma música com 11 minutos, se não me engano, né? E algumas versões com 18 minutos. Então, encaixava aí, esses eram os parâmetros. Tá?
Bom, mas o que isso significa? Obviamente a gente vai selecionar alguns parâmetros da atividade elétrica, né? Aqui no caso a gente olhou a região central do giro pré-central, que é o córtex motor primário, responsável aí, representativo responsável do controle neural da musculatura de membros inferiores, né? Na verdade, o controle neural está um pouco mais profundo, um pouco mais subcortical, mas por um mecanismo de volume de condução, a atividade que nós coletamos aqui nesse eletrodo acaba por representar a atividade dos membros inferiores. Tá? Então, essa é mais ou menos a nossa região de interesse. Esses são os potenciais oscilatórios de tempo e frequência. Vou tentar quebrar isso para a gente entender melhor. Tá? Então, isso aqui, essa região mais vermelha, representa a sincronização da população neural que está por baixo do eletrodo CZ. Né? Então, vai representar um momento que a população neural acaba por sincronizar, ou seja, vai ter um padrão de atividade que acontece ao mesmo tempo. Né? Depois a gente tem um padrão de desincronização natural e ressincronização durante o período de uma pedalada. Tá? Então, isso também já tinha sido reportado, principalmente em 2013, já era algo completamente esperado, esse padrão de sincronização, desincronização e ressincronização que acaba caracterizando o controle neural da musculatura durante a atividade de pedalada no eletrodo CZ, que representava a atividade central do giro pré-central. Um padrão relativamente parecido aqui, apesar de algumas diferenças da curva, o padrão, e essa nossa análise, o padrão de ativação era bem parecido, e o que aconteceu na condição com música foi que a gente tinha o padrão de ressincronização não estava presente, e a amplitude da sincronização inicial, além da amplitude, mas também a latência, era maior. Então parecia que a população neural sincronizava com mais força, vamos assim dizer, né, e por um período maior, mas a frequência, né, com que ela sincronizava era menor na condição com música. Então, o que isso significava? Né? Bom, quando nós olhamos a atividade muscular, principalmente atividade elétrica do músculo vasculateral, que é um dos maiores representadores, assim, vamos assim dizer, da atividade cíclica, né, também notamos um aumento do número de unidades motoras recrutadas para a condição com música. Né? Então parecia que existia uma alteração cortical e isso estava refletindo, obviamente, no controle neural da musculatura. Né? Nós conseguimos ver isso não só com o eletroencefalografia, mas também com a eletromiografia. Então, a atividade estava sendo afetada, talvez o exercício estava sendo otimizado, ou pelo menos o padrão de movimento estava sendo alterado, mas existia uma influência de um sobre o outro, provavelmente. Né? Então, o que nós sabemos até esse momento, voltando aí, a gente sempre faz esse mecanismo, também muito parecido na área de pesquisa qualitativa, de voltar ao nosso modelo original, voltar ao nosso paradigma e tentar entender como que aquilo se encaixa no modelo, se é que se encaixa no modelo. Né? Então, o que a gente sabe é que quando o foco de atenção está principalmente realocado para os sinais internos do corpo, porque a gente tem uma frequência relativamente alta aí, tanto da população neural nessa região, quanto da atividade que acaba sendo direcionada ao músculo. Né? Quando parte dessa ativação, pelo menos mais voltado para estímulos sensoriais agradáveis, no caso a música, o que a gente tem é uma diminuição aí da frequência da população neural que acaba sincronizando essa região. Quando a gente olha nesse grupo de neurônios, o que a gente nota também é uma redução da frequência de sincronização dessa população. E aí, olhando na musculatura, esse sinal também está sendo afetado, provavelmente, por atividade cortical do giro pré-central. Tá? Mas isso, apesar de explicar que provavelmente existe um mecanismo neurofisiológico que afeta o controle neural da musculatura, não explica, por exemplo, por que a pessoa se sentiu melhor ou se sentiu menos cansada quando ela estava fazendo exercício com música. E aí, voltando para o nosso modelo, testando também o modelo de descargas corolares, a gente hipotetiza que toda vez que um sinal é enviado para controle da musculatura, muito possivelmente uma cópia daquele sinal é enviada para outras regiões adjacentes para fazer o processo de consciência, né? Controlo a musculatura e sei que estou controlando a musculatura, sei que a musculatura está sendo ativada. Né?
Então, testando esse modelo, nós utilizamos uma técnica de conectividade, que é uma comunicação entre áreas, testando a conexão entre a região central, que é o eletrodo CZ, que é o nosso interesse, e todas as outras regiões do cérebro. No caso, a gente tinha 32 eletrodos aí molhados, testando a atividade do córtex, né? O que a gente notou aqui, principalmente na condição com música, foi uma redução da conexão dessa região com algumas regiões, por exemplo, o eletrodo C4, que está localizado em cima do giro pós-central, né, relacionado com a função de percepção, por exemplo, do tato, percepção de outras sensações, e também com o eletrodo FZ, que é o giro que está o córtex pré-motor, né? Então, muito possivelmente, essa redução da conexão pode justificar o fato de que eu percebo menos o exercício, controlo de forma mais eficiente, mas tem uma redução do output neural. Essa redução acaba se refletindo no número de cópias que é enviada para outras regiões do cérebro. Essa redução do número de cópias que é processada, então, me faz sentir menos o exercício, e aí, obviamente, eu sinto menos, acabo me sentir mais positivo, então um afeto mais positivo, eu sinto melhor, né? Então, esse é um possível modelo. Oi? Eu posso fazer uma pergunta? Não. Desculpa, só para ver se eu entendi direito ali. Porque para eu entender o método, para poder raciocinar e não perder a informação. Na realidade, você acha que com música você diminui a ativação dessas outras regiões, tipo do córtex sensório-motor, né? E de outros, do pré-motor, e você concentraria a ativação no córtex motor, na área 4 ali? Que é onde estão os neurônios, né, que vão do homúnculo de peito, da parte motora, que vão realmente levar... Não necessariamente, assim, essa análise de coerência espectral, né? Ela vai basicamente verificar a conectividade dessas áreas, não necessariamente a amplitude de ativação de uma determinada área. Então, pode ser que, por exemplo, o córtex, o giro pós-central está extremamente ativo, mas existe uma diminuição da comunicação dele com o giro pré-central. E aí talvez isso explique uma redução da consciência, o aumento do uso de sinais dissociativos, fico mais distraído, percebo menos exercício, mas posso perceber, por exemplo, mais a música. E aí teria um aumento da ativação, não necessariamente comunicado com o controle motor. Você desvia, mas você não tira o controle motor está ali, ou exatamente. a ativação daquela área 4 lá que vai iniciar lá, influenciar o tráfego piramidal. Exato. Né? Tá. Não, só para entender. Não, tranquilo. Esse eu tinha entendido direito. Então a gente tem sempre esses tipos de análise, alguns de conectividade, para verificar como elas comunicam, outros para verificar a amplitude do sinal, latência do sinal, frequência do sinal, e cada um vai ter relacionado com um padrão de atividade, né? Vou apresentar um estudo aqui mais da área prática, bastante simples, né? Um estudo que eu idealizei alguns anos atrás, no caso do passado. A gente usou basicamente um polar e uma escala para fazer esse estudo, mas o estudo, na minha concepção, muito inteligente, né? A gente tentou manipular basicamente o que a pessoa sentia através do paradigma de neurônios espelho, para tentar fazer com que ela sinta o mesmo exercício de forma mais fácil ou muito mais difícil, simplesmente fazendo com que ela tenha a impressão de que aquele exercício é muito mais difícil, né? Então, foi um protocolo, como eu disse, bastante simples, de aquecimento, exercício, volta calma. Tínhamos 3 condições, no caso 3 condições experimentais, porque a nossa condição não servia como controle, mas também experimental, né? Então nós utilizamos estimulação audiovisual, e aí eu vou mostrar os estímulos que a gente usou, 2 principalmente, que era um estímulo audiovisual desfavorável, onde a pessoa fazia o exercício, uma mesma intensidade para as 3 condições, mas na condição de estimulação desfavorável, o que acontecia é que ela via essa imagem por todo o tempo do exercício, em uma subida com o sol no rosto, ela também conseguia escutar essa respiração mais forçada, as emoções que o ciclista apresentava, né, bastante negativas também, de esforço, né? Então essa era uma condição desfavorável. A outra condição audiovisual é uma condição favorável, lembrando que a pessoa está fazendo exercício exatamente na mesma intensidade, na mesma cadência, assim por diante, só que nesse caso
né? Em uma descida, o sol não está contra, a gente não consegue escutar a respiração da mesma forma, as expressões faciais também são mais positivas, e aí nós tínhamos a condição neutra que funcionava como uma condição controle também, né? E esses são os efeitos, por exemplo, na percepção do esforço, né? Quer dizer, para a mesma condição, na mesma situação de exercício, né, se sentindo muito mais cansados, ou significativamente mais cansados, na condição desfavorável, e também um efeito positivo da condição favorável em comparação ao neutra, né? Então, um estudo bastante aplicado aí, também mostrando um pouco do estresse fisiológico que isso acabava gerando, né? Um estresse fisiológico menor para a condição favorável, com medidas de variabilidade, mostrando que essa alteração da resposta perceptual acabava por se ligar a outros fatores fisiológicos, no caso diminuindo o estresse percebido. Tá, então voltando um pouquinho para a área básica aí, esse foi o quinto estudo da minha tese, estudo com ressonância, a gente tentou ter um pouco mais de resolução espacial, tentar entender um pouco melhor não só as regiões, ou talvez a região, não só o padrão de ativação, mas as regiões ou a região que ficava mais ativa com o estímulo, tá? Deixa eu checar o tempo, né? Tá tranquilo. Tá, então, o nosso protocolo é um pouco diferente para estudos com ressonância. No caso aqui, a gente tinha um exercício que era feito em uma porcentagem relativamente baixa de um teste máximo de preensão manual. O sujeito entrava dentro do aparelho de ressonância, deitado, e ali ia executar a tarefa algumas vezes em duas situações diferentes, controle e música. Lembrando que o protocolo experimental para ressonância é um pouco diferente do que para outros estudos na área de psicologia. Para cada duas condições, a gente acaba tendo 4 condições na verdade, né? Isso é um pouco confuso, assim, mas basicamente a gente tem uma condição controle e música, na verdade a gente tem uma controle, exercício, música, música mais exercício. Então, para cada duas condições, a gente acaba dobrando essa quantia, tá? As respostas afetivas e psicofísicas são as que normalmente a gente coleta nesse tipo de estudo, por conta do próprio paradigma de pesquisa, tá? E a gente vai tentar entender o que aconteceu no cérebro, na verdade, quando as pessoas faziam exercício isométrico, e aí tendo um pouco mais de resolução espacial para tentar enxergar as áreas com maior... chegar às áreas melhor, né? Então aqui, os principais resultados para a contração muscular. Então a gente tem que esquecer um pouco dos efeitos da música nesse primeiro momento, pensar só na contração muscular, que é um efeito isolado, né? Esse padrão de ativação extremamente comum, já reportado várias vezes na literatura, mas obviamente, como eu disse, a gente precisa desse cheque de manipulação para garantir que a gente está fazendo é correto, com as respostas que já são mais estabelecidas na literatura. Tá? Então aqui aumento da região esquerda, no caso do giro pré-central, para controlar a musculatura do lado direito, por uma ativação cruzada, né? Também um pouco de ativação da região occipital, por causa do protocolo experimental cruzado, onde os participantes viam, na verdade, uma barra, né, se mover e eles tinham que controlar a contração por aquele tempo. Então, nada de novo nesse primeiro momento, né, em relação à ativação relacionada ao exercício. Agora, pensando só no estímulo musical, esquecendo um pouco da contração muscular, né, que a gente tem aqui um padrão também extremamente comum, bastante conservador, aqui a gente usou uma análise de contraste bastante conservador, mas também um aumento da ativação da região superior temporal, né, principalmente relacionada com o processamento de componentes musicais, como melodia, harmonia, tempo e assim por diante, e também aumento de algumas regiões, como o córtex insular, né, provavelmente relacionado aqui com as emoções geradas pela música. Agora a gente vai tentar entender o que acontece quando combina música e exercício e subtrai uma técnica de contraste das outras condições isoladas, que é música somente e exercício somente. Tá? Então aqui o que a gente identificou com um efeito combinado, feito em toda a região do córtex, nós identificamos uma área especificamente, que é o giro inferior esquerdo do córtex pré-frontal, que estava relacionada com o efeito combinado da música mais exercício, subtraído dos efeitos de somente música e somente exercício. Quer dizer o quê? Quer dizer que na condição com música e exercício eles não tinham ativação da região esquerda do giro pré-central? Não. Tinham contração também. Mas quando a gente subtrai os efeitos do exercício somente, o que a gente tem são somente essa área. Tá? Bom, o que significava? É que essa região está relacionada com várias funções.
Então, uma das técnicas que são utilizadas para identificar possíveis mecanismos relacionados com esse padrão de ativação é através da correlação das ondas beta dessa região. Então, o que a gente tem aqui é uma correlação inversa, né, negativa, entre a resposta de ativação, no caso aqui de oxigenação dessa região, e o desconforto, no caso da musculatura, né, que no leigo é mais entendido como musculatura em português. Essa correlação, apesar de ser moderada, para a área de psicofisiologia e neurociência, principalmente porque essa resposta é extremamente variável, é uma correlação considerada até que muito forte, né? Porque acaba explicando como que o cérebro controla a musculatura durante o exercício para várias pessoas, é obviamente extremamente variável. Porém, com a primeira coleta, a gente coletou 9 participantes e a resposta quase que se replicava para todos os participantes. Então, extremamente, uma medida extremamente confiável aí. Então, parece que quanto mais ativa essa área, menor o esforço percebido na musculatura, né? Então, essa área possivelmente age como um papel moderador, talvez mediador aí da percepção, não percepção do esforço, mas percepção de desconforto muscular. Tá? Aí, a princípio, essas respostas não têm muita aplicabilidade, né? Mas talvez estudos futuros podem tentar estimular essas regiões de alguma forma, de forma talvez com medicamentos ou estimulação magnética, para tentar gerar respostas parecidas aí, né? Isso seria o nosso teste de contraprova para verificar se realmente essa região está relacionada com o desconforto muscular, a percepção do desconforto muscular. Tá? A gente vai voltar aqui para mais um estudo, só que esse no caso da área aplicada. Estudo também extremamente simples, em termos operacionais e logísticos extremamente simples, né? Verificando os efeitos da estimação audiovisual nas respostas psicológicas e psicofisiológicas em adultos com obesidade, né? Essa é uma preocupação. Será que a gente consegue estimular de uma forma que o exercício é percebido de forma mais positiva, né? Então, esse foi um estudo muito interessante. A grande sacada desse estudo foi a criação personalizada de uma intervenção sensorial a partir de uma pesquisa qualitativa. Então, a gente produziu uma pesquisa qualitativa que durou alguns meses, utilizamos técnicas de análise temática para tentar entender os hobbies, as atividades agradáveis, as coisas que as pessoas gostavam de fazer, e aí tentamos tirar disso um vídeo, e aí a gente teve um editor para construir um vídeo que era coerente com o exercício e baseado nas coisas que as pessoas gostavam de fazer, de ver durante o exercício, de escutar durante o exercício e assim por diante, né? Então eu trouxe alguns exemplos aqui de algumas intervenções sensoriais. Vamos ver que elas variam bastante. Essa aqui é relacionada com jogos online e tal. E aí a pessoa fazia o exercício, tinha estágio auto-selecionado, enquanto era estimulado pelo barulho visual. Né? Então são vídeos que vai assim, basicamente por todo o tempo do exercício, e era justamente o que a pessoa gostava. Né? Então é justamente isso. Teve gente que gostava de novela, e alguns estímulos foram baseados em novela, outros em algum tipo de filme, e a gente vai mostrar um pouco o resultado. Essa é mais uma intervenção sensorial que foi criada para outro participante. Então, como vocês podem ver, completamente diferente um do outro, mas o objetivo era que fosse personalizada para gerar as respostas perceptuais e psicofisiológicas mais pronunciadas possíveis, né? Então, essas são as respostas do foco de atenção, mostrando aí, essa é a resposta mais pronunciada já reportada na literatura. Isso significa que, basicamente, do começo ao fim do exercício, os participantes não perceberam que eles estavam fazendo exercício. Durante uma sessão de 10 minutos, nas outras condições, essa condição D é uma condição de privação sensorial, também usada como mecanismo de contraprova, onde a gente pode usar dois tipos de privação. No caso, utilizamos uma por questão experimental, que é a privação auditiva, né? A pessoa não conseguia escutar, mas conseguia ver, e aí via basicamente uma parede branca.
né? Mas mostrando que existe um aumento do uso de pensamentos associativos, né? Começa a se preocupar cada vez mais com os sinais internos do corpo ao longo da sessão de exercício, mas que isso basicamente é completamente protegido aí na condição de estimulação audiovisual, né? Essa é a resposta à percepção do esforço. Existe um aumento da percepção do esforço, mas é em menor magnitude do que nas outras duas condições. Lembrando que foi feito um exercício de intensidade autoselecionada por um determinado tempo, e na condição de estimulação, eles até fizeram um pouquinho a mais de exercício, ou seja, a distância que eles percorreram foi até maior do que nas outras condições, sendo que eles perceberam menos o exercício, tanto em termos de percepção do esforço quanto foco de atenção. Essa também é uma das respostas mais interessantes do estudo, que são as respostas afetivas, quer dizer, além de eles fazerem um pouquinho mais de exercício, não perceberem que estavam fazendo, a resposta afetiva também é protegida, né? O afeto basicamente se mantém mesmo, a gente olhar do começo ao final do exercício, a gente está aí um pouquinho acima do valor de 3, é uma escala que vai de menos 5 a 5, no entanto, nas outras condições existe uma queda significativa aí, de mais ou menos 3 para 1, né? 0 já significa um estado afetivo neutro, né? Então isso é comumente reportado em várias sessões de exercício, mas com alguns tipos de estimulação a gente consegue manter, e talvez isso tenha um efeito aí das questões de aderência a programas de exercício e assim por diante, né? Então um efeito muito interessante aí. Tem resposta fisiológica? Não. Tem, mas eu não trouxe aqui. Porque daí diminui também ou não? A gente trabalhou com variabilidade de frequência cardíaca e se manteve o mesmo, possivelmente porque é um estudo de intensidade autoselecionada. Se eles fazem um pouquinho mais de exercício, principalmente, por exemplo, a ativação, né, acaba se mantendo a mesma, porque é principalmente influenciada pela execução de movimentos. Então, a resposta fisiológica e também a ativação percebida acabam sendo a mesma nessas condições. Contração? Contração muscular? Não. Trabalhamos só com variabilidade de frequência cardíaca nesse estudo. Tá. Ok? Bom, o último estudo aí, vai ser rápido, prometo, sobre os efeitos da recuperação, né, que a gente publicou ano passado também. Esse estudo também, estudos dessa natureza tinham sido publicados várias vezes aí, nos últimos 15 anos, mas sempre com uma qualidade, um controle experimental um pouco menor, e a gente conseguiu trabalhar com respostas principalmente psicobiológicas e psicológicas, para trazer alguns dos principais resultados desse estudo, tá? Então esse é um protocolo relativamente simples, as pessoas faziam um exercício máximo no cicloergômetro, né? E depois desse exercício existe um processo de recuperação ativa de 3 minutos e depois recuperação passiva, onde eles ficavam sentados por 30 minutos ali. E a gente acompanhava algumas respostas. Uma das respostas que eu vou trazer é a resposta de cortisol e a outra é a resposta de percepção, no caso, ativação percebida, que tem a ver com os estímulos sedativos que foram usados para acelerar o processo de recuperação, tá? Então essa é a nossa resposta afetiva de agitação, né? Bastante esperar, nós utilizamos 3 condições aqui, condição controle 2 experimentais, também no modelo de contraprova, onde temos uma estimulação sedativa no intuito de acelerar a recuperação e outra talvez de atrapalhar a recuperação. O que a pessoa percebeu? Obviamente que ela ficou um pouco mais calma na situação de estimulação sedativa, né? Com músicas calmas. E aí essa resposta acaba por se refletir aí nas respostas de cortisol que foram coletadas através de análise de saliva, desde o processo de recuperação ativa até o final dos 30 minutos, essa resposta foi significativa. Também tive uma resposta na pressão arterial, frequência cardíaca, mas eu resolvi trazer os principais resultados por questão do tempo, tá? Então, alguns dos principais efeitos são nos canteiros de recuperação, principalmente na recuperação passiva aqui, são na diminuição dos hormônios de estresse, como o cortisol, também na redução da pressão arterial, que eu acabei não trazendo, mas que foi evidente nesse estudo. Até mesmo a resposta afetiva, não relacionada com a ativação, mas com a resposta psicoafetiva, e como eles estavam se sentindo, também foi melhor na condição de música sedativa. Aqui a gente propõe alguns modelos para selecionar músicas nesse caso específico. Então, mais um estudo da área prática da psicofisiologia aí, que pode ser facilmente implementado durante sessões de exercício. Bom, qual que é o aprendizado de hoje aí, né?
Então, os estímulos sensoriais eles podem ser usados para manipular a atenção infantil de forma relativamente fácil, mas existe uma necessidade de aprender como, na verdade, selecionar esses estímulos, né? Técnicas psicofisiológicas podem ser usadas para revelar alguns mecanismos relacionados ao exercício, principalmente pela essa questão de integração dos sistemas. Alguns estímulos podem facilitar a execução de movimento, aumentar o prazer e acelerar o processo de recuperação, algo extremamente válido para a área aplicada. E a música pode facilitar o controle da musculatura e até reduzir o processamento de sinais internos, né? Uma das preocupações, aí, principalmente do último ano, que eu acabei levantando, é de que recursos audiovisuais devem ser usados com cuidado para evitar um processo de dependência sensorial e dificultar até a aderência a programas de exercício. Essa é uma nova área dentro da psicologia aplicada, que a gente está começando a se preocupar e até propondo alguns modelos de exercício, onde a pessoa aprende a lidar com os sinais internos, ao invés de ser constantemente estimulada para ser capaz de se sentir melhor. Essa é uma área nova aí que a gente está trabalhando agora. Bom, espero que vocês tenham gostado da palestra. Muito obrigado pela atenção de todos e eu fico aberto aí a questões e discussões. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Vamos abrir agora para perguntas. Alguém gostaria de iniciar? Eu sou o Vitor, sou aluno de graduação em esporte aqui. Você falou que esse estímulo sensorial tem que ser usado com cuidado para não criar dependência. Em que pé estão os estudos em termos de intervenção, em como você minimizar os efeitos de estímulo audiovisual ruim, negativo? Por exemplo, minimizar o efeito de alguém que está lá correndo, pedalando com o sol na cara, jogando com o sol na cara, calor, etc. Bom, a gente não tem resposta para isso ainda, né? Na verdade, assim, o principal medo disso, na questão da dependência, é com relação a efeitos longitudinais. Apesar disso acontecer na prática, a gente ainda precisa desenvolver estudos para entender isso melhor. A questão da dependência é que as pessoas estão sendo muito estimuladas diariamente para fazer exercício. Isso acaba gerando um processo de distração que é positivo em algumas situações, de forma aguda, né? Mas tem que se tomar cuidado com esse efeito exagerado, entendeu? Tem que tomar cuidado com esse efeito exagerado justamente para não fazer com que a pessoa seja incapaz, isso é o que está acontecendo, eu já tenho visto na prática, isso acontecer, incapaz de executar o movimento, fazer o exercício, sem que tenha a possibilidade de ser estimulado de alguma forma, né? O meu celular acabou a bateria, não dá para escutar música, então hoje não vai dar. Isso está acontecendo bastante, né? A pessoa não aprende a fazer o movimento, não aprende os prazeres do movimento, aprende simplesmente a ser estimulado. Então, essa é uma preocupação nova aí, a gente está tentando trazer outros tipos de estímulo, que na verdade vão fazer com que a pessoa aprenda a se autorregular, e essa autorregulação vai facilitar não só a execução do movimento, essa resposta afetiva, mas também talvez tenha um efeito mais positivo na aderência. A última pergunta justamente que vai ao encontro do que vocês estão colocando agora, mas é uma preocupação que eu tinha. Por exemplo, semana passada aconteceu isso comigo. Eu detesto fazer ergômetro, eu treino mesmo, mas é importante fazer para corrigir e tal, a postura no bato, o momento de imprimir força e como que você consegue. E eu botei lá uma música bem alta para fazer, assim, essa passa mais rápido. Porque meia hora de revergômetro com vantagem lá em cima, ninguém merece. Aí chegou meu treinador e falou assim, vamos desligar? Por quê? Tá tão bom. Ele falou assim, claro que você vai prestar atenção, você vai corrigir seu movimento, você tá aí dançando com a música, não sei o que e tal. Eu queria que você comentasse um pouco isso, em relação à aplicabilidade, entendeu? Porque você começou a palestra falando do problema de estresse nas pessoas e tal, que isso realmente, para mim, fazer revergômetro é um suplício. No entanto, para eu conseguir realmente melhorar a técnica no remo, eu preciso prestar atenção mais no movimento, e aí eu queria saber o que você, né, como aplicar, o que você diz em relação a isso. Só emendando daí, você trabalha com a variabilidade da frequência cardíaca, eu vi que você mostrou ali as variações
mas relacionadas ao vago, que são né, de alta frequência. Você trabalhou e deu uma olhada na atividade simpática cardíaca também? Obrigado. Vou começar ao contrário. Com relação, eu selecionei alguns resultados, né? A gente reportou tudo no estudo com relação a dois de atividade, mas o LF não se alterou, pelo que eu consigo lembrar aqui. Tá? Eu acabei trazendo uma na apresentação. Sobre a aplicabilidade, realmente isso é um problema. Assim. Mas a estimulação visual, principalmente auditiva, no caso da música, ela é positiva em várias situações. Existem recomendações, orientações de como utilizar, quando utilizar, para que e assim por diante. Tem que normalmente seguir essas recomendações. Né? O uso exagerado, sem uma recomendação adequada, pode não ser benéfico. Né? No seu exemplo especificamente, existe talvez uma necessidade de corrigir, de aumentar os pensamentos associativos, né? Se focar no padrão de movimento, porém, aquilo acaba gerando uma resposta afetiva mais negativa que precisa também ser corrigida, porque talvez para você não, mas para outras pessoas a longo prazo, pode acabar comprometendo mesmo a aderência, fazendo com que a pessoa se sinta mal, não volte a fazer exercício, não volte a fazer aquele exercício especificamente. Então existem, se aquele exercício gera uma resposta negativa muito intensa, que só pode ser corrigida pelo uso de estratégias associativas, uma das recomendações é que seja alterado aquele exercício para algo que possa gerar uma resposta parecida, mas que não te deixe sentir tão mal e que aí talvez a necessidade de controle do movimento não seja tão grande e que permita que você use alguma estratégia dissociativa. Por exemplo, eu vou fazer exercício de prancha, sei lá, pensando em qualquer coisa aqui. Mas essa seria a recomendação. No caso, por que o uso de estratégias audiovisuais não podem ser positivas em alguns casos? Né? Por exemplo, no caso de obesos, essa foi uma das críticas já de alguns revisores. Essas pessoas não vão aprender a lidar com sensações negativas do exercício. Tá, mas existe uma dificuldade de elas fazerem qualquer exercício. Né? As pessoas sedentárias e obesas, existe uma dificuldade de fazer qualquer coisa. E se aquilo for negativo, elas não vão fazer nada, elas já não fazem nada, elas estão em estado de não fazer nada. Então, se eu conseguir fazer com que aquilo seja um pouco mais positivo, um pouco mais prazeroso, pelo menos em alguns momentos do exercício, eu vou conseguir fazer com que a percepção da sessão seja um pouco mais positiva, a percepção da sessão pós-exercício seja um pouco mais positiva, e aí talvez facilitar de alguma forma a aderência a programas, fazer com que ela volte no próximo dia, lembrando que aquilo, isso está relacionado às memórias afetivas, né? Lembrando que aquilo não foi talvez tão ruim assim, e que talvez ela consiga se sentir bem fazendo. Né? Então, existem situações que elas devem ser colocadas, seguindo as recomendações, não devem ser colocadas para todas as pessoas, para criar esse processo de dependência, mas é isso, tem que seguir as recomendações, orientações mais atuais e tomar muito cuidado para não usar demais, mas também não usar muito pouco. Né? É um estímulo tão simples, tão fácil de usar. A ciência está chegando agora, mas a gente tem condição de fazer bom uso disso. Olá, eu sou Marisa, sou ex-aluna da escola, da pós-graduação. Ainda nessa linha de raciocínio, as práticas de atenção plena de mindfulness estão indo nessa linha, eu queria entender como é que você vê a junção dessas coisas, que a gente está falando de novidades, coisas emergentes, e tem muita gente aprofundando esses olhares e práticas em escolas variadas. A gente está chegando perto de juntar muita informação. Sim. Como é que você está fazendo isso, ou está olhando para isso? Obrigado pela pergunta. Na verdade, alguns projetos que a gente desenvolve aqui no pós-doutorado são, na verdade, com meditação, por dois principais motivos. Um, pela questão mais prática que você está falando. O outro é que, para explicar algumas limitações do modelo psicofisiológico do exercício, a gente precisa tentar entender não só a recepção do sinal, a processamento do sinal que vem da musculatura, por exemplo, que vem do ambiente externo, mas também entender o processo de interpretação daquele sinal. Então, eu posso realizar um exercício e aí sentir, por exemplo, alguma dor muscular, um desconforto periférico, e entender que aquilo é negativo, que é o que normalmente acontece, aquilo começa a comprometer a execução de movimento, começa a comprometer minha resposta afetiva, ou eu posso tentar aprender e reorganizar meu pensamento para entender que aquilo talvez não seja positivo, não seja tão negativo, e que é a minha decisão
de que se eu vou usar aquilo para comprometer o meu exercício ou se eu vou transformar aquilo em um sinal positivo para facilitar a execução do movimento. Ou seja, eu sinto o sinal, eu sinto a dificuldade, eu sinto o desprazer, o desconforto, mas aquilo não vai me atrapalhar. Então, existe um processo de meditação justamente para treinar a pessoa a reaprender como processar esse sinal. Então, na área da pesquisa básica, a gente está tentando utilizar a meditação justamente para explorar esse eixo psicofisiológico. Na parte prática, também tentar utilizar então a meditação em algumas situações de exercício onde a música, o vídeo tem ação limitada, né? A gente sabe que, por exemplo, esses efeitos, principalmente em situações de exercício máximo ou até um pouco acima do limiar ventilatório, acabam sendo reduzidos. Isso se dá por uma questão de processamento paralelo, né? O cérebro tem uma capacidade limitada de processar a informação. Eu consigo processar o estímulo visual, auditivo, encorajamento verbal, por exemplo, até uma certa intensidade. A partir do momento de que a intensidade se torna muito forte, eu diminuo o processamento daquele sinal e aí eu acabo me entregando a fadiga por uma questão de tempo, né? Então os efeitos são limitados. Talvez, se eu altero a interpretação do sinal, sem necessariamente afetar o processamento pelo cérebro, talvez eu consiga fazer um exercício com intensidade maior ou por um período um pouco mais prolongado. A professora pode começar a treinar a meditação, não é isso? Oi? Voltando no exemplo da professora, ela pode meditar Exato. ao invés de ouvir música. Exato. Já temos evidências científicas, eu sou Simone, eu estudo neurociência no Einstein, e nós temos evidências científicas que se eu, numa contração muscular, tá? A gente vai mudar um pouco o assunto, então se eu visualizo, por exemplo, uma flexão de cotovelo, eu tenho mais recrutamento de fibras musculares do bíceps. Eu já tenho estudo onde isso me mostra que tenho mais hipertrofia muscular ou não? Essa área mais imagética, né? Não necessariamente, assim. Normalmente a imagética é utilizada para facilitar o recrutamento e aí, obviamente, se existe uma otimização ou processo de facilitar a execução do movimento, talvez a longo prazo eu possa ter uma alteração da hipertrofia e tal, mas é um passo enorme, assim. Tenta ser o mais conservador possível, justamente porque é um passo muito longo, assim, falar que existe um processo de facilitar o recrutamento e isso levar a hipertrofia. Sem fazer o exercício, só pensando? Não, você faz, uma situação você faz e pensa em outra coisa, outra situação você faz e aí você visualiza o músculo, você visualiza tudo acontecendo, visualiza mesmo. Mais fibras, isso realmente tem mais ativação, mas Isso gera hipertrofia, a gente ainda não tem evidência. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente prova isso, em vez de um praticante usar um peso, uma carga muito elevada, ele pode usar uma carga menor, tendo mais hipertrofia com menos desgaste articular, em custo-benefício articular. Entende? Juntar tudo isso. Acho difícil. Como é que... Porque você, para ter hipertrofia, tem um tipo de fibra certa, ser recrutada e tal. Mas talvez como... não sei, Mas talvez como esses é uma linha que eu tenho de estímulos estudo. sensoriais. Minha linha de estudo lá no Einstein. Como esses estímulos sensoriais são capazes de reduzir a percepção do esforço, talvez com o estímulo ele conseguiria suportar uma sobrecarga maior. Então, não a ação direta, cérebro vai hipertrofiar o músculo, mas talvez por reduzir a percepção do esforço, numa sessão de treinamento, talvez eu conseguiria suportar uma sobrecarga maior. Essa sobrecarga maior, seja ela mecânica, hormonal ou metabólica, poderia produzir uma maior hipertrofia. Mas como o Marcelo falou, eu acho que um passo não é muito distante entre o que está sendo feito agudo e o crônico. Mas se fosse imaginar alguma hipótese para montar um estudo ou um mecanismo, eu tentaria nessa situação em que ela pode reduzir a percepção ou alguma coisa relacionada a desconforto, a pessoa numa sessão consegue suportar uma sobrecarga maior quando comparado com uma situação sem estímulo. Essa sobrecarga maior resultaria numa estresse metabólico, mecânico, hormonal ou muscular exercital. Mas eu acho que ainda é muito bate-papo de boteco. Já entendo que está no mesmo tema,
Tem os estudos Fala sobre... no microfone, porque senão o pessoal que está... Eu estou atrás dessa linha. Desculpa interromper a ordem, mas é que está no mesmo tema, né? Tem estudos com o treinamento mental, né, que vai nessa questão de sobrecarga e tal também, mas o indivíduo só imagina que está realizando um protocolo de contrações, etc. E aí tem estudos que, assim, alguns estudos mostram ganho de força com treinamento mental. Eles monitoram, né, com o eletromiógrafo, sem ativação no eletromiógrafo, e com musculaturas pequenas, se eu não me engano, o adutor longo do polegar tem até hipertrofia, né? Então, acho que vai um pouco nesse sentido aí da discussão. Faz sentido. Bem lembrado, tem razão. Mas eu acho que se ainda não existe, parece algo interessante de se fazer, porque tem implicações para estética, para desempenho e para saúde. Para o custo articular, né? Mas eu acho que tem uma boa justificativa. O que ninguém tinha falado? Natália, desculpa. Obrigada. Boa tarde. Tendo a música como um fator estimulante e sabendo que cada pessoa tem uma sensibilidade a determinados decibéis, você chegou a quantificar isso no sentido de tantos decibéis vai ter um estímulo X, um número superior Y? Esse é um dos componentes que a gente tenta padronizar, né? Ideal era tentar relativizar esse componente, mas esse é um de pelo menos 100 componentes aí que a gente tenta controlar com potenciais de confusão. Então, alterações da melodia, alterações do timbre, alterações do tempo, alterações do volume, a gente tenta padronizar. A gente tem um estudo que foi publicado também no ano passado, mostrando como essas variações do volume da música podem impactar, por exemplo, na força de pressão manual. Então, esse é um estudo especificamente testando isso como nossa variável independente, né? Essa seria a nossa manipulação. Mas relativizar isso a ponto de que cada sujeito tenha, de acordo com a sua sensibilidade, é um de milhares de potenciais de confusão. E não, infelizmente, na prática não dá para fazer, né? Então, por exemplo, alterações da melodia. Vamos ter uma alteração melódica para cada participante. Só que isso acaba gerando outro problema. Quando a gente acaba relativizando um dos fatores, um dos componentes musicais, o nosso EEG vai coletar e vai processar aquilo como se fosse igual para todo mundo, né? Então, altera a melodia, só que aí o processamento melódico é diferente, a resposta a gente coleta com EEG é diferente. Então, a gente tem duas principais opções, duas vias para trabalhar nesse sentido. Uma é padronizar o estímulo musical, ou qualquer outro tipo de estímulo, e aí as respostas emocionais, por exemplo, vão ser alteradas, um dos exemplos. A gente padroniza as respostas emocionais, é o que a gente fez com o estímulo relativo, personalizado, e aí a gente acaba padronizando, padroniza as respostas emocionais e relativiza as respostas, o estímulo. Foi o que a gente fez com o estudo que eu mostrei com os obesos, sujeitos com obesidade, né? Então tem essas duas opções. A gente nunca vai estar sem limitações ali. Variando uma e padronizando a outra, você vai sempre sofrer de um lado ou do outro. Mas a única forma de testar isso é incluindo algumas dessas variáveis como variável independente e aí, como variável de manipulação, e tentar entender isso por essa perspectiva. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Gabriel, eu sou ex-aluno aqui da escola. E em termos de imersão mesmo, assim, com realidade aumentada, talvez até realidade virtual, tem alguém estudando nesse sentido, tem alguém avançando nesse sentido, que seria praticamente o que você introduziu com a música, algumas imagens, só que tentando expandir para praticamente todo o sentido. Tem alguma coisa do tipo? Tem. Na verdade, fazia parte de um grupo que trabalhava com estimulação audiovisual, música, vídeo e também realidade virtual. Um dos estudos foi publicado algumas semanas atrás com estimulação de realidade virtual, né? Sobre respostas parecidas, psicofísicas, afetivas, e até eles coletaram
oxigenação do dorso lateral do córtex pré-frontal, né? Tipo, um equipamento bem simples e tal, mas um estudo interessante, assim. Eu tenho um estudo com realidade virtual que ainda pretendo coletar, mas no campo da ciência básica, tentando investigar mecanismos relacionados com a teoria da evolução e a fadiga. Então esse é um estudo que eu ainda preciso desenvolver, se tiver mais tempo. É legal isso. O que você está pensando? Teoria da evolução já me agora. Uma das respostas é que a gente... Você não é que é sobre isso, não? Não? Uma das teorias é que... Já estou lá. Que a gente para de fazer exercício porque não existe motivação suficiente. Né? Então, essas são as teorias do Markov aí proposto, não dele, mas baseado na teoria da evolução. Né? Então, se eu consigo aumentar a motivação para níveis que eu não consigo aumentar em situação real, e aí, por isso, criar uma realidade virtual, eu possivelmente vou ter um efeito ainda maior, talvez não perfeito, mas ainda maior no desempenho físico. E aí, existem alguns tipos de estímulos que podem ser feitos com realidade virtual, que acabam criando situações que aumentariam a motivação de forma exacerbada, tipo, eu tenho que sobreviver, de sobrevivência, e obviamente possivelmente teria impacto no desempenho, na percepção, mas a gente sabe que pessoas no passado também morriam, não necessariamente por falta de motivação. Um dos exemplos são, por exemplo, lutadores de MMA, né? Existe motivação suficiente ali para eles continuarem lutando até o final, mas muitos param por cansaço, né? Então, a motivação não é o único fator. A fadiga parece que ainda acaba sobrepondo os efeitos da motivação. Mas a realidade virtual consegue testar de forma sistemática alguns desses fatores que a gente não consegue criar em ambiente real. Mais alguma pergunta? Então, em virtude de adiantar da hora, a gente faz as últimas duas aqui e encerramos, tá bom? Falando referente a cansaço físico, que você colocou em luta, me fez lembrar de uma situação que, com 20 km de corrida, sendo o objetivo sendo 25 km, por uma música de violência, uma música mais eufórica assim, por percepção de cãibra na perna, tudo, acabou sendo minimizada essa dor e chegando até os 25. Qual a influência que eu consegui ter pela música em relação a esse tirar o cansaço físico em relação à cãibra? Basicamente o primeiro estudo que eu apresentei, né, principalmente o processamento paralelo, acaba diminuindo um pouco o processamento dos sinais internos. Tem até um documentário interessante que foi feito com o professor Andrew Jones, que eles formaram uma equipe de cientistas e tentaram quebrar não sei se assistiu isso, tentaram quebrar a maratona, fazer em menos de 2 horas, e aí utilizaram todos os recursos possíveis da ciência fisiológica para tentar o objetivo, né? E eles não conseguiram, né? E aí, assim, eu fiquei... não consegui entender como que eles não levaram alguém da psicologia do exercício lá para facilitar isso, porque não tinham nenhum mecanismo de alteração da percepção, de afeto, de indução de emoções, indução de memórias afetivas na parte final do exercício, que foi quando eles não conseguiam mais manter a cadência, provavelmente de propósito, né? Porque em uma próxima etapa eles vão conseguir quebrar. Eu tenho certeza que era possível, né? Se tudo isso fosse utilizado da mesma forma que utilizar todos os recursos da psicologia para melhorar o desempenho dos atletas. Mas é principalmente por um mecanismo de processamento paralelo. Pode ser também por um mecanismo de processamento associativo, não necessariamente paralelo, né? Então, ao invés de você se distrair, você utiliza a música, na verdade, para aumentar as ondas beta. E são estudos que eu não trouxe hoje, mas a gente tem um estudo com eletroencefalografia, justamente que a gente usou, a pessoa fazia um teste de apreensão anual, e um dos estímulos era um estímulo associativo. Ela via uma das cenas do filme, do Sylvester Stallone, que ele faz uma queda de braço, e aí nos 30 segundos finais, nos 5 segundos finais e nos 30 segundos de vida ele ganhava, né? Então o mecanismo associativo, e aí no fundo tinha a torcida gritando e tal, justamente para aumentar as ondas beta
que são inversamente relacionados com o da teta, que está relacionado com a fadiga, e aí ele consegue fazer um pouquinho mais de exercício, ele diminui a influência da fadiga, mas pode ser principalmente por isso. Esse documentário que o professor Marcelo comentou, o Breaking Two, se não me engano, está gratuito no YouTube. Acho que vale a pena vocês assistirem. É bem interessante. Assim. E acho que não quebra, acho que por 24 segundos. Exato. Não, tinha alguma outra estratégia que dá para melhorar também, essas coisas dá para ter reduzido aquele tempo. Então, para encerrar a última pergunta. Boa tarde a todos. Prazer, eu sou o Márcio, sou aluno da especialização aqui da EFE. E a minha pergunta se dá em relação aos estímulos audiovisuais, né? Então, sabemos hoje que dentro do esporte de alto rendimento, propriamente dito, há muitas intervenções em relação ao estímulo audiovisual, principalmente no período pré-competição, para você aumentar o nível de capacidade de desempenho do atleta, né? Eu gostaria de saber se existe, dentro da literatura, algum protocolo, né, clínico que possa ser utilizado, o quanto de estímulo eu tenho que dar ao atleta, e se isso é transferível para o atleta amador, até praticante de atividade física da vida diária, a modo que eu não torne isso alguma coisa dependente. Na verdade, a estimulação antes do exercício, acho que foi uma das primeiras linhas, principalmente na área da música, mas também audiovisual, que eles começaram a utilizar justamente porque era de fácil controle, né? Padronizavam tudo, a pessoa fazia o exercício e eles mediam as respostas relacionadas ao exercício. Então, tem bastante coisa, assim. Inclusive, eu fiz alguns estudos com a estimulação antes da sessão de exercício e tal. Assim, não existem recomendações, isso vai ser sempre baseado, nesse caso, né, sempre baseado no protocolo de exercício, no participante. Uma das perguntas que você fez é com relação ao nível de aptidão física, para trabalhar com atletas ou, sei lá, sujeitos com obesidade e sedentários, né? Quanto mais inativo, quanto mais incapaz de realizar o exercício, não que um sujeito obeso não é capaz, não tem nada a ver, mas quanto mais incapaz de realizar um determinado movimento, maior o efeito da estimulação. Então, obviamente que trabalhando com atletas de alto nível, um tipo de estimulação pré-competitiva talvez tenha quase nenhum efeito, talvez tenha, né, se bem selecionado e tal. Mas é possível que tenha um efeito de menor magnitude justamente porque ele tem maior capacidade de focar no que precisa, aumentar o uso de pensamentos associativos, diminuir a influência de distrações e tal. Então, depende muito da situação, né? Nós temos alguns projetos na área de futebol também para tentar aumentar o desempenho em jogos de small size games, né? Com estimulação pré-competitiva não, né? Pré-jogo, vamos assim dizer. Então, não existem recomendações claras, assim, mas é sempre baseado no protocolo experimental. A gente de fato finalizar, tem mais uma pergunta lá. Como ele prometeu que vai pagar um café depois pra gente, não vai ter essa exceção. O almoço, entrava no almoço. Você é lá da frente, você falou almoço não foi aqui, você é lá da frente. E a palavra? Primeiramente, parabéns pelo trabalho. É uma pergunta, eu vi que você focou bastante em atividades cíclicas, né? Sendo que tem menor resposta neural. Você fez ou conhece algum estudo nessa área para atividade de força, propriamente? Sim. Tem alguns publicados, até publicados recentemente, atividade de supino. Esse mesmo que eu comentei, acho que a pergunta dele foi com atividade de preensão manual. O que acontece? A gente tem dois lados, a validade ecológica e a validade interna do estudo, né? A validade externa e interna. Então, quanto mais a gente vai para o campo, mais a gente sacrifica a validade interna do estudo. Então, e aí tem sempre uma preocupação enorme com a qualidade das medidas que a gente vai coletar, né? Então, a gente pensar no estudo de atividades pedalada, a intensidade é relativamente baixa, né? Ou a gente vai fazer uma intensidade mais alta, mas a gente vai tentar focar em uma contração pequena, ou de preensão manual, ou do dedo, justamente para proteger a qualidade do sinal que está sendo coletado, né? Então, se a gente for fazer uma atividade de vida real, aí no supino, com um eletroencefalograma, a gente vai comprometer o sinal, ele não vai ser legível, né? E aí a gente não tem absolutamente nada que pode fazer com aquilo, não vai responder pergunta nenhuma. Se for trabalhar só com a questão da estimulação, tem vários estudos, os efeitos são bastante parecidos tal, na área prática. Mas pensando mais na área da psicofisiologia básica,
é muito complicado ainda, existem limitações do equipamento, do processamento. A gente tem que fazer sempre algo muito simples. Um dos projetos que a gente está fazendo aqui é com caminhado de baixíssima intensidade, né? Justamente para proteger o sinal, que a pessoa até anda na grama um pouco mais devagar, justamente por causa disso. Então, o sinal é sempre a prioridade. Aí o protocolo vai ter que se encaixar na capacidade de coletar e processar o sinal depois. Bom, agora para de fato encerrar, eu gostaria de finalizar a nossa manhã, já convidando vocês para a próxima palestra. A próxima será no dia 9 do mês que vem. Nós teremos um professor lá na Universidade da Irlanda do Norte, quer dizer, uma das universidades da Irlanda do Norte. Ele falará para a gente sobre o desenvolvimento do equilíbrio postural dinâmico. Então fica aqui já o convite para vocês, para daqui a 15 dias a gente se encontrar. Gostaria de agradecer a presença de todos nessa manhã, acho que é uma manhã muito agradável. Agradecer, evidentemente, ao professor Marcelo, não em meu nome, mas em nome da Comissão de Pesquisa, por ter disponibilizado uma parte do seu tempo para vir nessa manhã falar para a gente das coisas que vocês estudam. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom dia e boa sorte, viu?